mas trouxe esse propósito de ajudar as pessoas financeiramente. E ver a dor daquele homem ali limitado. Com 35 anos, eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa na coluna. Nem sempre essas internações eram curtas. Quando eu abri, a carta era a letra de uma criança. Era dele e nunca voltou. E eu pensei, caramba, ele tinha ali uma segurança financeira. E aí, neste primeiro diagnóstico, eu tinha um seguro de vida mulher. Ele tentou fugir da UTI. Meu Deus. E como que a minha família viver sem mim, eu me tornei um peso. Eu não sabia que existia uma garantia financeira para esses casos. Porque seguro é uma coisa difícil de pagar, se você for pensar. Nossa, eu tô pagando um negócio que é só pra quando eu morrer. Ele podia ter aceitado toda a ajuda, ele podia ter voltado para casa e terminado essa série pra poder... Sabe, porque eu tinha meu filhinho caçula com 2 anos. E eu não poderia mais carregá-lo. Dali, se você não para, a vida te para. Ele te para. Eu não andava mais. Eu mal me alimentava de tanta dor. O chão abre, você cai, mas eu fiquei ausente, porque eu precisava trabalhar. Sim. E um seguro que focasse na minha vida. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vive como se amanhã não existisse. Os dias passam, a vida passa. E a gente só deixa isso acontecer. Mas quem garante que amanhã vai existir? Bem-vindos a mais um episódio do Me Segure Cast. Esse que é o episódio de número 9, pra gente não perder a contagem. Enfim, eu sou o Rodrigo Pim, você já me conhece. Pra quem não conhece, ativa o sininho, me acompanhe, compartilhe nas redes sociais, porque aqui tem muito conteúdo e informação pro seu planejamento financeiro sustentável. Não sabe o que é isso? Olha só, tem alguns episódios ou lá na minha outra página no me.segure, também me acompanhe, tem muita informação para você, para sua família, para os seus amigos e até para os inimigos, porque seguro é coisa séria, é papo de gente adulto, é papo de gente madura e eu estou com uma convidada hoje especial, fez uma transição de carreira brilhante, muito bonita, tem um propósito nobre na vida dela e nada melhor do que ela mesma se apresentar, né, gente? Mas quem está aqui comigo? O nome é diferente, hein? Cialme, é isso? Isso mesmo. Não é? Não. Não tem como errar, né? Sim. A gente já trabalha um tempinho junto, mas eu confesso, é um nome diferente. Muito. E provavelmente as pessoas ficam se perguntando, da onde nasceu esse nome? De onde veio? Qual a origem? Tem uma origem, a junção de nomes. Então, antes de você se apresentar, eu quero essa curiosidade. Tá. Tem uma origem, essa origem também é muito ligada ao nosso propósito hoje. O meu nome é uma homenagem ao meu avô, que infelizmente eu não pude conhecê-lo. O nome dele era Ciro Almeida Melo, e a primeira sílaba de cada nome forma o meu nome, Cialme. Interessantíssimo. As coisas dos nossos pais que inventavam antigamente, né? Sim. Hoje em dia os nomes estão cada vez mais reduzidos, né? O Leonardo virou Léo, a Mariana virou Mari. Sim. Tudo tá reduzido hoje em dia. Então, uma bela homenagem, né, ao seu avô aí, aos ancestrais. Maravilha, mas vamos lá, diga ao povo que nos vê, nos escuta e vai acompanhar esse episódio, os nossos cortes no futuro. Quem é a Cialme? Conte-nos. Ok. Bom, eu nasci numa cidade pequena do interior, então sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar, gostei de conhecer pessoas, de ter esse relacionamento próximo. E isso me levou para a área da saúde, para estar dentro dos hospitais, me conectando não só com os pacientes, mas com as famílias, porque quando você está nesse ambiente, nem tudo é só sobre o paciente, mas todo o contexto que envolve a família dele também. Sem dúvida. E além de todos os desafios que nós tínhamos relacionados à saúde e ao que, como fisioterapeuta, né, que me formei em fisioterapia, tudo que eu podia fazer para ajudá-lo, a gente também via muitas outras questões. Então, eles falavam sobre as suas limitações, a perda da autonomia, os seus medos e muito sobre as questões financeiras. Sempre eles traziam a preocupação com o trabalho, a preocupação com as contas, a preocupação com as famílias, não só as dele, mas as que dependiam deles também. Porque se você tem uma empresa, você tem funcionários. E, às vezes, se você não está lá, a gente sabe que uma empresa não anda da mesma forma sem o proprietário administrando. Sim, isso desmorona e a gente vai tocar bastante nesse assunto Sim. hoje, né? E era uma dor que eu não tinha como resolver. Sim. Eu podia ajudá-lo diante de todo o leque de opções dentro da fisioterapia, mas financeiramente, o que eu podia fazer naquele momento, a não ser consolá-lo, ouvi-lo e tentar trazer para ele a importância daquela hora que era ele, a sua recuperação. Porque a gente sabe que se a gente não tiver integridade física, se você não estiver bem, como que você vai trabalhar e gerar renda? Perfeito. Bom, enfim, olha, tem muita história para sair aqui, viu? Agora, as curiosidades, né? Se eu já entrevistei algumas pessoas, não só aqui no meu canal, no oficial Me Segurecast, mas ao longo da vida eu já conversei com muitas pessoas.
Inclusive, no meu Instagram, antigamente, eu tinha uma conversa que eu fazia semanal, que chamava Papo com o Pim. Tem lá, tá salvo nas redes sociais e é bem interessante. Foi daí que foi surgindo a ideia de ter meio que um talk show, esse processo de entrevista, bate-papo, mas muito sobre a desmistificação sobre o planejamento financeiro e a importância de um seguro em vida, de vida para vida, enfim, tudo isso que a gente defende tanto. Uhum. Agora, é normal, a maioria das pessoas que eu já entrevistei e trabalha nesse meio, já foram ou tiveram alguma ligação com o mercado financeiro. Ou um assessor de investimento, ou um ex-bancário, né, que era um gerente de conta. Ou seja, já tinha uma ligação dentro da indústria, né, do sistema financeiro. Você não? Fez uma transição totalmente, vamos dizer assim, vou colocar entre parênteses, aleatória, né? Uma pessoa totalmente dedicada à saúde, ao compromisso da reabilitação, da recuperação dos pacientes. Quanto tempo você já tinha, né, da sua profissão atuante e por que, né, nasceu essa vontade de fazer essa transição? Fala um pouquinho. Bom, foram 10 anos desde a minha formação que eu atuei principalmente UTI e pronto-socorro, então setores mais agitados, né? E depois da pandemia muitas coisas mudaram. Então a gente teve muitas pessoas que tiveram questões emocionais muito importantes que abalaram a saúde delas. Então muitos pacientes que infartavam decorrente de um estresse e não só pelas questões emocionais envolvendo aquele momento que a gente passou, mas também todo o abalo financeiro. E, diante disso, cada vez mais eu fui vendo a necessidade de ajudar financeiramente essas pessoas. Além de ajudar só o físico, mas como que eu poderia levar uma proteção maior? Como eu poderia garantir que no momento em que a saúde faltasse, eles realmente ficassem tranquilos com o dinheiro e focassem neles mesmos? Ou seja, nasceu ali uma necessidade de você entender melhor como que aquelas famílias sobreviveriam financeiramente mediante algo que também não depende só delas, né? Sim. Como um Covid, por exemplo, na pandemia, quantas pessoas foram afetadas e são afetadas até hoje por consequência disso. A realidade é que a pandemia mudou muita coisa no mundo. Isso aqui que nós estamos vivendo é uma das realidades que vieram pós-Covid, a necessidade do digital, do online, de levar mais informações. A gente entendeu o quanto a realidade da comunicação através das redes sociais ela é fundamental. E o Covid trouxe as suas mazelas também. A falta de planejamento financeiro, o descuidado com o pilar financeiro da família. E então, ou seja, ajudou também você a pensar mais no íntimo das pessoas que são afetadas por um acidente, uma doença, uma pandemia. Tá? Como que essas pessoas poderiam se organizar financeiramente? Eu acho que é por aí essa questão. Sim. Tá, mas 10 anos de fisioterapia. Gente, você abandonar 10 anos de uma carreira que você sonhava, se planejou, lutou, fez estágio, lutou por um emprego bom, um hospital bacana para trabalhar, 10 anos de profissão. Você abandona tudo isso para uma transição de carreira para o mercado financeiro que não tem absolutamente nada a ver. Tem que respeitar um profissional desse gabarito, né? Não tem como. Gente, você que já conhece esse Almir, fale com ela. Se você não falou, fale com ela. Você não conhece, está conhecendo esse Almir agora, ouvindo esse corte ou assistindo esse episódio na íntegra, a gente vai deixar o contato dela nas redes sociais, vai aparecer a rede social e o WhatsApp dela aqui para contato. Fale com ela. Nenhum profissional de mais de 10 anos de uma área totalmente voltada para a saúde, para tudo, para vir para o mercado financeiro, se não fosse uma pessoa de confiança, de muita credibilidade, muita honestidade, para levar o melhor que ela tem para você, se preocupando com o que acontece com o paciente dentro do hospital, que você vai precisar, mas não sabe. E ela já sabe, porque ela já viveu muito outro lado, né? A realidade de quem está dentro do hospital, quem virou paciente. Então, presta atenção que vai ter história muito importante que vai ser contada aqui, que de repente ou você já viveu, ou se for viver, você não passe por as dificuldades que ela viu pacientes passando. Porque nós temos solução para tudo isso. Você só não sabia que existe, mas a gente tem solução. Né, Si? Sim, sim. A gente fala muito de propósito, né? Uhum. Nasceu um propósito aí dentro de você. Não cuidar só do físico das pessoas, nem só do mental, em conversas, né? A gente ajudar as pessoas dentro desse mental, dentro de hospital. Mas trouxe esse propósito de ajudar as pessoas financeiramente. Eu sei que esse propósito nasceu por uma situação específica. Você já teve a oportunidade de me contar, né? E foi uma situação atípica que aconteceu dentro do hospital com um pai de família. É isso mesmo, né? Isso. Como que isso te pegou? Tenta trazer essa história assim de uma forma objetiva,
né? Aham. Para o público entender a realidade de quem está dentro do hospital, o desespero de um paciente que é pai de família, arrimo de família, e está dentro do hospital e não pode fazer nada. E as mazelas que isso pode trazer em consequência de uma irresponsabilidade, às vezes, por um desespero. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa história e se realmente foi aí que nasceu esse propósito. Vivi muitas situações no hospital ligadas à questão financeira. Então, diversos cenários, tanto do provedor da família, que de repente estava ali internado e veio a faltar, e a família não tinha estrutura, não tinha nada que garantisse a continuidade deles. Então, eu vi o desespero dessas famílias e eu vi muitas vezes aquela mesma pessoa ali, já quase inconsciente, sabendo que tudo estava por um fio, no desespero de eu preciso resolver todas as minhas questões. Então, advogados entrando no hospital para resolver todas as questões de testamento, procuração, enfim, todos os caminhos para as famílias. E, além disso, também já vi situações de pessoas que se acidentavam, que sofriam acidentes e sabiam que não poderiam voltar a exercer a sua função. Então, aquela dor de, e agora? Eu aqui acamado, vou depender da minha esposa, ou ela não trabalha, ou o que ela provê não é suficiente para a nossa família, o que nós iremos fazer? Uhum. E ver a dor daquele homem ali limitado, e agora, né? E agora? E a incerteza, e como que a minha família vai viver sem mim, eu me tornei um peso. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, muito mais de homens do que de mulheres. As mulheres também passam por isso, mas eu acho que para o homem, às vezes, dói um pouco mais, da experiência que eu tive com os meus pacientes. Mas teve um caso muito pior, que é esse que você mencionou, que durante a pandemia, a gente sabe que foi um cenário difícil, Caótico. muitas pessoas perderam o emprego e muitas pessoas tiveram redução do tempo de trabalho e do salário que elas vinham a receber. Reduziu a carga horária e reduziu o salário. Exato. E teve um paciente que ele veio para o pronto-socorro com sintomas e ele acreditava que lá ele receberia um tratamento, uma indicação, voltaria para casa, voltaria a trabalhar, que ele estava trabalhando de casa, e tudo ficaria bem. Só que o comprometimento pulmonar dele já estava muito avançado e não tinha como ele voltar para casa. E ele foi levado diretamente para a UTI. E lá ele se viu num setor que ele não poderia usar o computador, que ele ficaria restrito a uma cama, com muito medo, porque talvez ele não tivesse até então parado para notar como aquilo estava no corpo dele, quais eram as limitações que eles tinham. Uhum. Porque pelo comprometimento dele, pela forma como ele falava, ele mal conseguia falar, ele ficava toda hora sem fôlego, ele não conseguiu nem perceber a gravidade. E naquele momento, eu acho que foi quando ele passou a ter medo. Entendi. E ele falava que ele tinha que ir embora. O medo de ficar no hospital, mas também porque a esposa já estava desempregada. Ele tinha 2 filhas. E se ele ficasse ali, qual era a chance de ele não ser mandado embora também? Como ele ia garantir o emprego dele ficando internado? E a gente sabia que as pessoas ficavam muito tempo internadas. Nem sempre essas internações eram curtas. E fizemos todas as medidas necessárias para garantir que ele respirasse melhor, para que ele recuperasse o fôlego. E ele aceitou, se acalmou, né? A gente conversou bastante com ele. E a partir do momento que ele percebeu que o fôlego dele estava melhor, ele estava se sentindo mais forte, revigorado, ele tentou fugir da UTI. Meu Deus. Ele saiu do leito, ele se desconectou de tudo que estava a ele, só que para uma pessoa que já está com comprometimento muito alto, como ele estava, aquela ação que parece ser pouco para a gente que está bem, que está com uma saúde boa, para ele foi demais. E nisso ele descompensou gravemente e a gente precisou sedá-lo e entubá-lo. Ele não teve tempo de falar com ninguém, ele não teve tempo de avisar a família dele, nada. Todos eles foram notificados através de profissionais do hospital. Entendi. E, a partir desse momento, a piora dele foi muito progressiva. agravado. Foi agravado cada vez mais. E nós fizemos de tudo para tentar reverter aquele quadro, mas já tinha evoluído muito. E como as famílias não podiam entrar na UTI, porque tinha o risco de, ao entrar dentro do leito, porque hoje, né, você vai numa UTI, você consegue chegar do lado do paciente, encostar nele, né, falar com ele, dependendo do que ele tem. Uhum. Mas no caso do Covid, o risco de contágio era muito alto. Então, as famílias ficavam do lado de fora, vendo pelo vidro. E eles traziam cartas e fotos e, enfim, uma série de lembranças para que a gente entregasse aos pacientes. E, no caso das cartas, pedindo para que nós fizéssemos a leitura delas. E sempre era a carta da esposa, da mãe. E quem me entregou aquela carta foi a mãe dele. E eu achei que seria uma carta dela, que eu ia entrar para atendê-la, ela me entregou e pediu para eu ler. Quando eu abri, a carta era a letra de uma criança. Nossa. Era da filha, não era da Meu mãe, Deus, não era da meu esposa. Deus. E nessa carta, ela
tentava tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem. É uma história que eu já contei algumas vezes e toda vez é difícil não me emocionar. Não tem como. Que estava tudo bem, que tudo ficaria bem. E que ela contava sobre a escola, né? Que ela estava estudando em casa, todas as atividades, que ela estava cuidando da irmã, ajudando a mãe. E que ela esperava muito por ele para voltar para casa. Para eles jogarem alguns jogos que eles jogavam e terminarem uma série que ela não continuou. Ela falava, eu parei de assistir, eu não vi mais, eu tô esperando você voltar pra gente assistir. E ele nunca voltou. Meu Deus. Então, eu não sabia que existia uma garantia financeira para esses casos. E quando eu passei a ter ciência disso, porque eu nem imaginava algo assim, né? A gente sabe que existem alguns produtos, mas não tudo. Uhum. E eu pensei, caramba, ele tinha ali uma segurança financeira. Ele podia ter ficado quietinho, ele podia ter aceitado toda a ajuda, ele podia ter voltado para casa e terminado essa série com a filha dele. Ele poderia estar lá com ela. Sim. Mas no desespero, que eu entendo por que ele agiu assim, tudo mudou. Tudo mudou. Ou seja, o desespero da busca da garantia das finanças, de um trabalho, de ter um salário, acabou comprometendo a própria vida e nunca mais pôde voltar, né? Sim. Então, quando a gente fala de ter um planejamento financeiro, de ter uma proteção de renda, uma garantia familiar, que se acontecer um imprevisto, que a pessoa fique afastada ou impossibilitada de trabalhar para o resto da vida, ter uma renda garantida através de seguros pessoais, que não é qualquer seguro, não é com qualquer seguradora, não é com qualquer profissional, tem que ser consultivo, tem que ser específico, tem que ser planejado. Por isso que eu bato muito nessa tecla, não é qualquer seguro, nem com qualquer empresa. Então tem que falar com as pessoas certas, eu coloco o nome de todas as pessoas aqui nos meus episódios, no meu Instagram, tem as pessoas que eu acompanho, que eu sigo, que eu compartilho, que eu falo, fale com essa pessoa. São pessoas idôneas, de ética, de caráter, que vão fazer um bom trabalho para vocês. Eu fico pensando, eu sou pai de família, eu me vi nessa história, eu tenho minhas 2 filhas, e a minha filha de 12 anos, quando era um pouquinho mais nova, uma situação um pouco parecida, mas não comigo doente, eu viajo muito, e ela também começou a assistir uma série de criança, e ela falou, papai, essa série eu só vou assistir quando você estiver em casa. Aí eu até brinquei com ela, falei, então essa vai demorar para você acabar. Aí ela, não, porque essa é especial, você vai assistir comigo. E já se passaram 6 anos. Eu não terminei a série dela ainda. E aí toda vez que você conta essa história, me relembra essa situação. Porque eu tô vivo, ela também, mas a minha vida, né, tribulada, viagens e tal, não é desculpa, mas... Enfim, às vezes realmente falta o tempo. Muitas vezes eu chego em casa, ela tá dormindo. Muitas vezes eu saio de casa, ela ainda está dormindo. Então, é a vida do empreendedor. E eu fico pensando, eu ainda tenho a oportunidade de terminar essa série com a minha filha. Mas, financeiramente, nunca vai faltar nada para ela. Eu não vou precisar sair de um leito de UTI tentando me desvencilhar de máquinas, fios, transfusões, ou me desesperar com um tratamento, porque eu preciso prover a minha família. Não, com saúde eu vou prover. Sem saúde, o meu seguro vai prover. Então, se eu tiver que passar 2, 3, 5 anos num leito em recuperação, eu não vou ter o desespero de saber o que está acontecendo lá fora. E minha família vai estar segura financeiramente. Então, eu me remeto muito a essas histórias. Fiz aqui um gancho para trazer um contexto da realidade que pode ser a realidade de tanta gente, e a gente não para pensar e refletir sobre isso. É uma conversa que não tem dentro de casa, os nossos pais não nos ensinaram, a gente tem medo de falar sobre dinheiro, parece que é um tabu falar sobre isso dentro de casa e não deveria. Então, abra sua mente, nos dê a oportunidade de falar com você, e talvez você precisa, talvez não. Eu tenho certeza que você precisa do que a gente faz, você só não sabe disso ainda. Né? E muito bonita essa história, e eu sei que isso trouxe um propósito muito grande, você começou a buscar caminhos e alternativas e acabou se encontrando dentro do mercado securitário para levar informação, ferramentas que possam proteger pessoas, a evitar fazer o que, infelizmente, esse pai de família acabou fazendo e comprometendo a vida dele. Meus sentimentos a toda a família, espero que esteja numa situação muito melhor hoje, já recuperada. Falando de propósito, ao longo da nossa vida, aparecem outras pessoas, né? Possíveis clientes, outros que já foram, pessoas que têm histórias tão interessantes e que pode, de repente, através da própria história delas, virar um case de sucesso, né?
fala, poxa, me identifiquei com essa história. E eu fiz questão, né? Você me contou muito sobre a história dessa sua amiga. Inclusive eu já a conheci, tive a oportunidade também de fazer um bate-bola. Ela é dona de um canal também, de um podcast interessantíssimo, mas eu vou deixar para ela contar a história. Se apresenta sua amiga, sua cliente, para que ela possa entrar aqui no nosso estúdio, fazer parte da nossa mesa e contar a história dela, que é inspiradora. Olha, prepare o lencinho, porque se você não se emocionar com essa história, já morreu por dentro. Porque a história é de arrepiar, tem muita emoção. Si, apresenta ela para ela vir até nós. Nessa jornada, então, empreendendo, eu passei a participar de muitas reuniões. E um dia, numa reunião, durante o café, passei a conversar com ela, a gente se conectou. Ela começou a contar uma parte da história dela. E eu achei que aquilo fosse tudo. E depois eu descobri que vinha muito mais por ali. E não tem como ela não vir aqui contar e participar junto com a gente também. Lucinéia, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Vem pra cá, Lu. Vamos ajeitar aqui a mesa, o microfone. Olha, essa história de arrepiar todos os fios do corpo. Eu me emocionei, você também vai se emocionar. Obrigada. Lu, muito bem-vinda ao meu canal, MisSiguriCast. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Já tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa. É um prazer, né? Assim a gente vai criando cada dia mais laços, né? Exatamente. Só tô meio rouca hoje, apresentadora, hoje tá de convidada e rouca. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte, acontece com todo mundo. Sim. Eu já tive que gravar um podcast rouco. Nossa, também. foi muita água e forçando mais ainda, né? Pra sair o que tinha de voz naquele momento. Mas, Lu, pro pessoal te conhecer assim, antes da gente entrar em perguntas, contar a sua história, faz o seu merchan também, né? Quem é a Lu? Qual é o nome do seu canal? Onde a gente te segue? Como que a gente te acha? Fala pro público aqui nessa câmera. Isso. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, uma aguinha. É sempre muito prazeroso estar com pessoas que se conectam com o propósito de servir e de levar vida, levar alegria, levar esperança ao próximo, né? Você estava falando da transição de carreira da Cialmé. Lembro no dia que vocês foram no meu podcast, ela falou que mudou, né, de carreira. Eu falei, na verdade, não. O verbo mudou, né? A forma de servir ao próximo que mudou. Isso não impede também, né, de fazer uma física quando quiser, assim como eu, né? Eu também comecei dessa forma, com uma intenção de fazer transição e de deixar para trás quem eu era, enfermeira, 20 anos de enfermagem. É impossível a gente deixar isso para trás. Não tem né? como. Quando se trata de dom, né? Uhum. E esse dom, esses novos dons que estão me trazendo aqui até vocês, né? O podcast Estúdio 48, toda quinta-feira. Ao vivo! Ao vivo, gente, ao vivo. Ao vivo, com perguntas, participação, ao vivo. Agora a gente está com mensagem ao vivo, então a pessoa pode fazer a pergunta e ela aparece, então tá bem interativo. Que legal. E ali a gente trata exatamente todos os temas que são inerentes à vida do ser humano. Porque nós somos constituídos de saúde e bem-estar, né? E aí, depois, quando eu falei para você da minha transição, da minha intenção de transição de carreira e largar para trás, eu vi que não tem como. Porque quando se trata de chamado e de dom de verdade, genuíno, divino, eu diria, quando você vai falar, você acaba falando, você vai lá, faz lá um coach de vendas. Eu fiz já. Tá bom, mas o que eu vou acabar vendendo? O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu entendo como vida, né? Como esperança, eu gosto muito da palavra esperança. E então acabou que o próprio
minhas formações foram indo. E hoje eu estou com esse programa e agora iniciando na Rádio Cantate Dominum, que é uma rádio católica. Mais um convite para levar saúde e bem-estar para as pessoas. Eu acho que é uma forma muito, muito generosa, eu diria, de levar profissionais, levar assuntos que muitas pessoas não têm condições Uhum. de ir atrás, de conhecer, de consultar. E ali, nesse programa que eu tenho o prazer de estar apresentando e tive a honra de tê-los também, é exatamente isso. E vem de acordo com o que eu penso. Vários temas importantes sobre saúde e bem-estar. Então, acompanhe o canal dela, é super interessante. Eu tive a honra de conhecer e participar, e levamos ao programa, aos seguidores da Lu, um pouco sobre a nossa parte da segurança financeira, o quanto isso acalma emocionalmente as pessoas, o quanto o financeiro também ajuda a equilibrar crises de ansiedade, crises de pânico, num momento delicado da vida que às vezes acontece de forma inesperada, né? São coisas que a gente fala sobre imprevistos. E quando eu falo de imprevistos, o nome já fala. É imprevisível, é um imprevisto. Acontece algo que eu não estou esperando. A gente não deseja aquilo. Ninguém deseja sofrer um acidente. Ninguém deseja bater o carro, ser roubado. Mas para isso tem seguro do carro, né? Vamos entender da tua vida como é que tá tudo isso daí. Eu só pra gente conectar o público, porque são públicos distintos, vai ter gente que te conhece assistindo aqui, vice-versa. Mas qual foi o momento que vocês se conheceram, como vocês se conectaram, só pra gente trazer pro pessoal como criou essa conexão aqui. Bom, eu aprendi muito na ciência que você se conecta, pode ver, novelas, que um namorou outro, que outro que conhece, que é aquele. Nós vivemos uma conexão, isso é científico. Uhum. E você se conecta com pessoas que têm propósitos parecidos. E eu e a Cia Almê nos conhecemos num grupo de mulheres empreendedoras. E na hora do networking lá do café, a gente começou a conversar e o estalo aconteceu. A conexão que estava ali para, né, para acontecer, selou e a gente está aqui agora, parceiras juntas Muito bem. e trabalhando o bem-estar, a segurança das pessoas nesse sentido do seguro, que eu sou uma testemunha Perfeito. do benefício disso. Agora você entrou no tema. Sem ela querer, ela ficou sabendo, né? Eu Sem acabei querer, contando né? a minha história e aí é muito bacana. A conexão é incrível, não adianta. Muito bom, muito bom. Lu, você não está aqui à toa, você está aqui por um objetivo, por um propósito também, é nossa conexão. Nós temos uma dificuldade hoje ainda na sociedade de levar para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres, a importância de se planejarem financeiramente, Sim. de grandes riscos que possam acontecer e o quanto isso realmente pode ajudar. Não depender de homem nenhum. Um homem falando aqui, hein? Eu tenho um vídeo meu que causou polêmica, já tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Só porque eu falei que 70% das mulheres, infelizmente, são abandonadas quando descobrem uma doença grave pelos maridos. Corretíssimo. É uma realidade. Isso está em Sim. todos os jornais. Sim. É público. Estatístico. Eu gostaria que isso fosse uma realidade? Não. É o que eu faria com a minha esposa, como homem e pai de família? Não, porque eu tenho consciência disso. Mas se fosse minha esposa muito bem planejada, ter um bom seguro. Para se por acaso eu fosse um irresponsável, ela não depender de mim, Sim. ter a vida dela dando continuidade, mesmo que eu abandonasse. Não é o caso, mas, enfim. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Em que momento que as coisas aconteceram? O que você estava fazendo naquele dia, na sua vida até aquele momento? Qual era o retrato? E aí, a partir daquele momento que você teve um diagnóstico, o que mudou na tua vida e a importância de você ter tido uma precaução, né? De um planejamento com o seguro na tua vida. Sim. Como que isso mudou. Levar para as mulheres aí da nossa sociedade, as mulheres brasileiras, guerreiras, empresárias, empreendedoras, donas de casa, que às vezes ou são independentes, ou às vezes depende do marido, mas não quer continuar dependendo do marido se alguma coisa acontecer, e a sua liberdade financeira. Conta um pouquinho da sua história.
como você estava, depois que descobriu o que aconteceu e a importância de ter um seguro na tua vida. Bom, eu sempre trabalhei muito, né? Enfermeiro, médico, físio. A gente trabalha em jornadas duplas, triplas, enfim. E casamento, filhos, vida correndo. Com 35 anos, eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa na coluna e muita dor, enfim, mas eu deixei passar porque eu tinha meu filhinho, o caçula, com 2 anos e eu não poderia mais carregá-lo dali em diante. Eu falei, não, não é o momento. Vida transcorreu até os 40, travou. Já ouviu aquele trocadilho? Se você não para, a vida te A para. vida te para. A vida me parou. Eu sou uma. A vida me parou, literal. Literal. Eu não andava mais, eu mal me alimentava de tanta dor, né? Dos 35 aos 40 eu fiquei tomando muito medicação, só que daí parou de fazer efeito, né? Porque a coisa, se é degenerativa, ela continuou. Vai piorando e a medicação Aham, também vai ficando mais fraca pro exatamente. organismo, né? E aí, em 2017, eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia de coluna. E ali eu senti já a falta do planejamento, né? Porque a gente sabe, né, que uma coisa, o que vocês nos trazem, nos apresentam, o produto, a esperança que vocês apresentam é muito diferente. Hum. Eu já poderia ter sido beneficiada Ah, nesta ocasião, com certeza. né? Enfim, quando foi em abril, eles me liberaram para voltar a dirigir. Eu, como enfermeira de saúde que sou, eu trabalho no hospital terciário. O que é hospital terciário, para quem não entende? O hospital terciário é onde você é a alta complexidade. Então, você vai tratar sempre as especialidades e a doença já estabelecida. Não existe prevenção no nível terciário. Nível primário, UBS, né, unidade básica, e nos convênios, os médicos da família que existem. Então, a gente foi. Eu como enfermeira de saúde, que estou falando que sou, falei, vou fazer mamografia, que o ano passado eu fiz 40, estou de licença, já volto com tudo pronto. Uhum. Fiz a minha parte, certo? Certo. Que eu faço minhas palestras batendo nisso. Faça a sua parte. Câncer de mama, BIRAIDS 5. Nossa. BIRAIDS é a escala do resultado, que ela vai de 0 a 5. 5 É o é o máximo. câncer. Eles usam o 6 para já quando está diagnosticado, aí se faz uma ressonância, eles colocam só para o médico para terminar. Faz parte do processo. Sim. Mas para resultado 5. E eu fui ao médico, levei o Papa Nicolau, levei a mamografia, o médico parado assim, olhando na minha cara. Aí eu falava, o que está acontecendo? Aí ele faleceu ano passado. Doutor, o que está acontecendo? Por que o senhor está olhando para mim? Só um minutinho. Foi lá no negatoscópio, ficou olhando. Falei, mas o que está acontecendo, né? E aí aconteceu que ele veio, falou. Eles não falam assim sem a biópsia, porque é ilegal, mas 95% de chance. Uau. Então, eu vou me agarrar em 5% de não. De não. O chão abre, você cai, você vai para em queda livre, sem limites, sozinha. Tinha acabado de me separar, fazia acho que um mês, Voltando de uma cirurgia complexa, voltando da cirurgia da coluna. numa profissão que você depende do seu físico. Total, assim, a vida, uou. E aí, neste primeiro diagnóstico, eu tinha um seguro de vida mulher, de banco mesmo, né? Nada parecido Tradicional. com o que nós estamos abordando aqui. Mas já me ajudou bastante. Porque eles falam que é só o diagnóstico. Então, não precisa estar fazendo químio ou fazer a cirurgia. O diagnóstico
te daria o benefício e eu recebi Perfeito. esse valor, né? Que na época, nem se eu disser para você que foi sem querer que eu tive esse Seguro. seguro. Porque o meu marido, meu ex-marido, ele é bancário e ele tinha meta. Daí ele colocou lá e a gente pagava. Então é o que eu falo, hoje o que vocês trazem, o que a gente está trabalhando, o que a gente está trazendo aqui na questão, nessa fala de planejamento, é algo muito superior ao que eu fiz. Uhum. Mas o benefício, vamos falar, trocar De em alguma centavo. forma. O dinheiro faz toda a diferença naquele momento, como ela estava falando do paciente dela. Perfeito. Traz saúde, sim. Traz saúde porque a saúde mental e emocional manda no seu comportamento, Uhum. na sua reação com relação até aos medicamentos, a tudo. Tudo. A mente manda em tudo, Tudo. né? Enfim, aí fui para mastectomia radical, só para o pessoal saber da minha história inteira. Tirei as 2 mamas, hoje eu uso prótese. 1 ano depois, eu perdi o útero. Só que daí o seguro do banco Já não tinha mais. já usou o seu prêmio, como Isso. eles falam, né? Prêmio. Hum. Eu acho essa palavra muito, 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 muito horrível para a situação, mas tudo bem. É a linguagem deles, eu tenho a minha, então não vou falar, né? Daí, então, tirei o útero. Foi uma consequência do tratamento do câncer. Ele triplicou de tamanho. Não era Cara, câncer, Sim. eram miomas. Sim. Mas eu tinha uma barriguinha de gesta. Caramba. Aí teve que tirar. Eu sou muito resolvida. As consequências de uma quimioterapia. Não fiz Não? químio. Não? Justamente. O primeiro Só para câncer entender e o de pessoal entender também. Não, tudo bem. O primeiro câncer que eu tive era maligno. São Ok. 4 tipos que existem. Só que ele não respondia à quimioterapia. Tá. Ele respondia a tratamento hormonal, Uhum. né? Então, em 2018, desse primeiro diagnóstico, começou uma saga muito grande, porque daí vem ganho de peso, perdi o útero, e com o ganho de peso você tem uma hipertensão e por aí vai. Vivo. Até, 2018, até o ano passado, eu ainda estou me livrando dos 26 quilos que eu ganhei rapidamente. Caramba, Lu. Já foram 16. Já estou com um saldo positivo de menos 16. E até julho eu tenho que terminar, bater minha meta. Vai conseguir. Estou conseguindo. Sem canetinha, hein, pessoal? Nada de canetinha. Olha, a indireta. Total, direta. Direta, né? Direta. Por que eu tô brincando assim? Primeiro, para descontrair, Sim. que eu acho que a alegria é um super remédio, Sim. né? Com alegria você consegue ouvir as pessoas, Sim. com alegria você consegue captar o que a pessoa está trazendo, né? Eu, quando fazia palestra de amamentação, eu via nas salas as pessoas falavam assim, umas caras assim, ai, não acredito, ouvi falar de uma amamentação. Eu ia lá, eu trazia informações que ninguém conhecia sobre o banco de leite, sobre a composição do leite, o jeito. Aí depois eles falavam, nossa, nunca ouvi uma palestra assim. Eu falei, aposto que você pensou que eu ia só falar de pega, de boquinha, de não sei o quê. Não. Então por isso que eu gosto da alegria, porque você chega com outro astral, com outra energia e capta. Sim. E é isso que a gente está fazendo aqui, é o meu propósito de estar aqui, atendendo ao seu convite com muita honra e muita alegria, porque vem de encontro com o que eu penso. A gente precisa melhorar a nossa qualidade de vida. Sem dúvida. E essa qualidade de vida inclui poder ter imprevistos. Na cirurgia de útero, eu já teria uma outra indenização. Sim. E não tive. E eu fiquei afastada. Os anos se passaram. 1 ano se passou, a coluna de novo. Travou de novo. Só que aí foi a cervical.
Tem aqui a cicatriz. Eu tenho prótese na cervical também. Mais uma paulada, mais um sofrimento, mais uma poda, né? Mais um recesso, mais um tempo sem trabalhar, mais uma família que você tem que cuidar. Tudo, Tudo. todas as consequências. Filho com medo da gente morrer, porque, nossa, nunca vi tanta cirurgia, né? Enfim, 2020, pandemia, eu operando coluna. Hum? Uhum. Aí, quando foi em 2022, eu fui fazer, porque né, quando a gente vira paciente oncológica, você fica fazendo acompanhamento, Acompanhamento. né? E muito exame. É a única coisa que eu falo que muda muito a vida da gente, é isso. Que você nunca mais vai ser a mesma. Eu, de Neia, que aqui em Sorocaba chamam muito pelo sufixo, né? Eu virei Lu, porque eu me trato em São Paulo e lá é tudo prefixo, Lu, Lu, Lu. Então eu ganhei uma nova identidade, já me adaptei, tá tudo bem, podem me chamar de Lu, tá tudo bem. De Neia também, de Lucinéia também, tá tudo bem. Mas o Lu, até meu filho, quando eu falo alguma coisa assim, ele fala, que isso, Lu? Ele vai fazer 16 anos, esse que eu não poderia carregar. Sim. Ele, que isso, Lu? É muito engraçado. E aí, em 2022, num exame de rotina, outro câncer de mama. Eu falei que a história era emocionante. Eu fui fazer a mamografia e vai, e faz e um monte de posições. Falei, felizes são os leigos, né? Eu falei, ô moça, por que você tá fazendo tanto assim? Não, senta aqui que eu vou falar com a doutora. Eu falei, ai, já fale para ela que eu tenho um papel aqui com ultrassom. Se ela quiser, eu já faço já. Não vai me ligar depois falando que precisa refazer a imagem, porque eu não caio mais nessa. E o coração já subiu e o chão abriu, né? Falei, não é possível. Até porque faziam 6 meses que eu tinha feito mamografia, não tinha nada. Não tinha nada. Não, não tinha. E aí tinha lá um nódulozinho. Dessa vez era palpável. O primeiro era impalpável. Ele era ductal, muito longo. 9 centímetros por 6 por 4. Caramba! Enorme. Enorme. Ali. Só que não era nódulo. Não, era dentro do ducto. Por isso não tinha como fazer uma quadrantectomia, tirar só um pedaço. Tinha que tirar tudo. Tudo. Inclusive a outra foi profilática. Entendi. Porque como ele era em linha, eles acharam melhor. Tira tudo. E eu também. Óbvio. Como eu disse, Diminui o risco também. sou resolvida. Tira. E pronto. E então, assim, aí eu fui procurar o seguro novamente. Aí já não tinha mais prêmio para mim. Olha aí, eu tive outro câncer e eu não tenho prêmio. Só que dessa vez, bem mais agressivo. Aí ele era da turma da quimioterapia. Nossa. Aí foram 30 quimioterapias, 16 radioterapias. Tive complicações de radioterapia. Chama pneumonite. A gente conhece pneumonia, mas eu tive pneumonite, você sabe, como fisioterapeuta. Aí eu tive que parar uma semana para cuidar essa inflamação no pulmão. Quando eu voltei, a minha pele já não gostou. Até então eu estava indo lá fazer rádio numa boa, tranquilo. Aí deu queimadura, radiodermite. Fiquei no vivo, sem couro, embaixo da mama e na axila. Mas sem couro, literalmente. Meu Deus, que dor. Muito ardido, muito, muito. A queimadura. Por quê? Porque interrompeu. E eu estava vindo com todos os cuidados, né? Então, por aí você vê quanta consequência, quanto luto que acontece nessa jornada, né? Do tratamento do câncer, da coluna e os dois vindo simultâneos, juntos, né? Em 2018, aí eu voltei o casamento, só para você... Só para não... Ué, mas você não falou que é esse? Então, calma que eu chego lá. Calma que tem mais. Voltei, porque daí, tipo, ele tava numa campanha ferrenha para voltar. E eu não tava muito afim, mas naquele momento, o que eu podia fazer de melhor pelos meus filhos? A família tá unida. Exatamente.
né? Mesmo com toda a dificuldade, com a nossa particularidade, eu Sim. deixei de lado, como sempre a mulher faz, né? E vamos seguir. Era um ser iluminado. Aí ficamos. Aí, quando foi em 2024, ele foi afastado no exame periódico do banco por depressão profunda. Não, 2023, um ano depois, isso mesmo, 23. Ele foi afastado por depressão. Ficou um bom tempo em casa, um bom tempo. Isso já outro impacto financeiro negativo, obviamente. Negativo. Fora ele lá dentro, né? Depressivo. Dentro E de eu, casa. paciente oncológica, Paciente oncológico. sou ainda, não tive alta Sim. ainda, né? E aí eu passei a ter que lidar com a situação dele, com a minha, e trabalhar mais para compensar o déficit que deu ele ficar afastado. Porque o banco tem essa questão de como é que chama? Quando você... Um afastamento. Não, Não. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Não tem Você problema. vende e ganha Tá, comissão. Comissão. Ok. Ele perdeu a comissão Sim. de caixa que ele era, então foi uma defasada grande. Sim. Aí lá vou eu, né? Boto o pé na estrada, vamos trabalhar mais. Meu Deus. Então, mais um impacto. Poderia ter sido planejado com o conhecimento que tenho hoje. 2024. Minha filha. Uma depressão severa, embotamento, não sei se vocês conhecem esse termo. Embotamento é quando você se vira para dentro e não consegue externalizar nada. A gente perguntava para ela, ela falava: não vou falar, não vou falar, não vou falar. Trabalhando, mandava o WhatsApp para mim e estava dormindo. Ela era faturista. Os caminhões não saíam com o carregamento se ela nos liberasse as notas. Aí ela mandava fotos, escrevendo tudo assim, porque estava dormindo, sentada. A depressão. Aí eu então acumulei o pai e ela. A filha. Aí eu tirei ela do trabalho. O que eu fiz de novo? Aumentar a renda. Bora trabalhar. É só o que eu sei fazer, né? Bora trabalhar. Vamos trabalhar. E aí foi assim até o ano passado que ela tirou a própria vida e não deu mais. Se todos nós, pensei, né? Depois que conheci vocês, se ela tivesse, né? Porque ela ficou invalidada totalmente com o quadro depressivo dela, né? Eu teria ficado melhor, eu poderia ter dado mais atenção a ela, né? Em vez de trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu tirei ela do trabalho, falei para ela: vamos focar em você, vamos tratar. Mas eu fiquei ausente, porque eu precisava trabalhar. Sim. Ah, e o pai foi diagnosticado autismo grau 2 moderado de suporte. Nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato. E aí eu entendi todo o diagnóstico do autismo dele veio para o perdão, né? Eu falo que perdão é o sinônimo mais absoluto do amor. Amor a mim mesma, amor aos meus filhos e amor a ele. Eu entendi tudo que eu tinha sofrido na minha vida com ele, essa questão da solidão, essa questão de só tem que. Na minha cabeça era assim: eu sou uma máquina imparável. Eu sou coautora de um livro de empreendedoras e o meu capítulo chama-se Imparável, porque essa sou eu. Eu falei: eu só vou parar o dia que o dono de tudo Cara lá de cima. me parar. Até então, eu dentro da UTI de fralda, eu paguei conta. Acredita? Acredito. Acredito. As minhas tias não se conformam, mas eu paguei conta. Ela disse: como assim você tá na UTI? Eu falei: mas a minha cabeça tá funcionando. O celular tá na minha mão e a conta tá vencendo. E não tem quem faça por mim. Ué, ele sentado do meu lado.
enfim. Aí, então, conversamos em setembro de 2024. A gente já não vivia conjugalmente mais há um tempo, anos. E aí decidimos cada um viver a sua vida, então ele voltou a ser ex. Ai, Atualmente é Lu. um ex para sempre ex. Isso. Um amigo Um querido, amigo. pai dos meus filhos. Hoje eu tenho só o João Miguel comigo, né? Sim. Então, assim, toda essa questão desse planejamento, eu não fui criada para planejar nada. Eu fui criada, acho que a maioria, né? Mas eu vim de família humilde, trabalhadora, né? Meu pai é mecânico, minha mãe é auxiliar de enfermagem, que inclusive me impulsionou para ser enfermeira. E, assim, nada de passar fome, nada disso, porém, sempre aquela coisa, tudo ali. Uhum. E a mente tem que fazer prestação. Eu fui educada para fazer parcela. Sem dívida não tenho nada. Isso, essa é a fala. É. Essa é a grande. Eu vim do mesmo lugar. Não é? Ah, é. Hoje Faz boleto pra pagar, senão você não vai ter nada. Se fizer empréstimo, não tem nada. É. Então, hoje, olha só, gente, eu tô com 48 anos e agora, há pouco tempo que eu tô aprendendo, desde que eu fui pro coach, que foi durante todo o período dos 2 cânceres, eu só fiquei estudando. Que eu costumo sempre falar, achem o que gostam de fazer. Uhum. Não é ir fazer crochê, pintar plaquinha, não. Se você gosta Se disso, você gosta, muito que bem. é isso. Mas não é só isso. Sim. É que quando falam de câncer, todo mundo pensa assim, ai, já vão mandar eu ir dançar, já vão mandar eu ir fazer corrida, vão mandar eu fazer crochê. Não, gente. Essas são oportunidades que são mais fáceis, mais populares. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu quis me reinventar, como eu estava dizendo no começo da conversa. Eu fui estudar. Uhum. Até o mestrado eu concluí. Uhum. Em todos esses anos. Então, assim, faltou para mim apenas um melhor planejamento, um seguro melhor, Uhum. um seguro mais abrangente e um seguro que focasse na minha vida. Sim. Essa que é a minha grande paixão agora com esse assunto, Sim. porque seguro é uma coisa difícil de pagar, se você for pensar, nossa, eu tô pagando um negócio que é só para quando eu morrer, os outros se beneficiarem. Não é assim? É isso que, Não era é isso isso. que 99% das pessoas pensam. Exato. Então, quando vai indicar, olha, meu amigo, minha amiga, quer te apresentar uma coisa bacana, hoje eu indico vocês da seguinte forma. Isso para mim, eu acredito, senão eu não indicava. E também tem a questão do planejamento financeiro, que a Cialmê dá uma bela elucidada. Uma aula, né? Uma aula imensa. Torce a sua cabeça, na verdade, né? E hoje mesmo eu estava falando para minha mãe que eu vim aqui e ela tá enjoada lá de pagar o seguro dela, não sei o que. Eu falei, faz lá com os meus amigos, porque inclui né, o inventário, Sim, né? A questão sim, do inventário. sim. E a minha mãe fez 65 anos e ela já está preocupada. Sim. Ai, meu Deus, acho que a gente vai fazer a partilha em vida. Mas aí ela fala, não, eu quero vender lá, aí eu divido. Não consegue chegar a um consenso, sendo que tem um caminho tão mais simples. Tem. E a gente fazer. consegue elucidar tudo isso, trazer solução, tem benefício fiscal, tem vantagens financeiras, tem tudo isso. Mas as pessoas não conhecem. E é isso que eu fui beneficiada uma vez, né, com essa... Gosto mais da sua indenização, da sua linguagem, do que da do banco. Do meu prêmio. Não. Tenha câncer e tenha um prêmio. Não. Então, a minha indenização me ajudou, mas não era um planejamento como o que vocês fazem, em cima da sua renda, do seu padrão de vida. Foi uma nuvem passageira que me ajudou a estudar. Sim, perfeito. Eu pude me divertir, né? Me curar, porque isso é uma autocura, né? Sim. Você encontrar o que você gosta de fazer.
E eu estou colhendo os frutos todos os dias. Estar aqui, ter o meu programa, agora lá na rádio. Então, é tudo fruto desse período que eu não me entreguei. Eu decidi, eu optei por ser feliz enquanto eu respirar. Maravilha. Que história, hein, gente? Ó, porrada pra todo lado, tapa na cara, soco no estômago, né? Lencinho pra enxugar. Que eu já ouvi essa história algumas vezes, na verdade. A gente vai se segurando, vai se controlando aqui, mas Ano que vem eu emociona. vou 50. Às 50 tem que ter festão, hein? Sem os 26 quilos que eu É isso ganhei. aí. E tem que ter festa, Quero hein? ganhar outras coisas. Eu adoro festa, Tem né? que ter festa. Nem- Cinquentão, depois de tudo que você passou, então. tem que ser uma baita de uma Nem festa. precisa se preocupar, porque com certeza... Comemorar a vida, né? Celebrar a Enfim, vida. celebrar a vida. Você falou, né? De celebrar, dar esperança, Sim. ser alegre, levar felicidade, levar para os outros a esperança. E a sua história realmente inspira muito, porque traz força. Fala, poxa, às vezes a gente olha o nosso mundo, a nossa realidade, e aí quando você escuta histórias, né, iguais às suas, fala, poxa, quem sou eu para reclamar do que eu tô passando, do que eu tô vivendo, de uma situação às vezes tão pequenininha, e você coloca ali um problemão, fala, Fermenta, não, né? fermenta, fala, não, calma, que isso aqui não é nada. Uma conversa resolve, né? Tem coisa que a conversa não resolve. E aí, trazendo só um ponto assim, interessante, e não se culpe por isso, tá? Vou só trazer um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo. Uhum. Quando você trouxe a história, né, principalmente do segundo sinistro, que a gente fala, né, sinistrar uma sinistro. pólice, Aham. né, para ter uma indenização, no caso do segundo câncer. Vamos supor que você tivesse realmente um planejamento igual que a gente leva para as pessoas, teria uma indenização adequada para você escolher fazer a sua quimio, a sua rádio, tranquilo em casa, sem precisar estar trabalhando, Ó. que é o que a gente leva para as pessoas. Se isso acontecer, nós vamos planejar que financeiramente você tenha recursos para duas situações. Primeiro, se planejar um período para ficar em casa. Faça sua muito quimio, sua importante. rádio. Para algumas pessoas. Para você parar. Para. Porque você, primeiro que se cuidando mais, sem o estresse de trazer o dinheiro, Uhum. a reabilitação é muito melhor. Sim, Você cura, isso é estatístico. A cura é mais rápida. sim. Quando você tem que. É alegria. É a alegria. Quando você tem que se preocupar com tudo, vem o estresse do tudo, Sim, junto com o tratamento que é pesado. sim. Então acaba, às vezes, não ajudando tanto, né, na evolução do tratamento. Então, financeiramente, você tem essa oportunidade de escolha. Ponto. Segundo é que muita gente, às vezes, tem algum tipo de tratamento que o SUS ou o plano de saúde não cobre. Bastante. Né? Existem tipos de câncer, aí a gente vai para outras áreas. A gente está falando do seu caso específico, teve o câncer, mas é um AVC, é um infarto, A depressão. é um Alzheimer, tudo. A depressão, Tudo. no meu podcast, eu tenho uma parceira, uma médica, que ela é especializada só em saúde por causa própria, questão da mãe dela. Uhum. E olha só como que são as coisas, a conexão. Ela sentada na minha frente, a gente conversando. Ela falou de um spray nasal que você aplica e para pessoas com ideações suicidas. Meu, aquilo foi um chute no meu Choque. estômago. Imagina. Porque não tinha um ano, fez um ano agora em março, né? A partida da minha filha. Sim. E aí eu falei assim pra ela: você tem noção do que você tá falando pra mim? Você tá falando que existe um remédio que talvez se a minha filha tomasse, se tivesse usado, ela estaria aqui, né? É igual se esse paciente seu tivesse um Um planejamento. seguro, ele não teria... Gente, eu vou falar. E é caro, ele é alto custo. Entendi. Então, entra novamente. No seguro. Sabe? Então, assim, gente, é demais. As intercorrências que a gente tem na vida são tão imprevisíveis e reais, Uhum. tangíveis. Elas acontecem, não tem jeito. Elas vão acontecer. É um fato. É um fato. E aí, ou você está planejado para aquilo, ou vai pagar o preço, e o preço é caro. É caro. Eu falo, o preço do seguro é barato. Não é Exato. custo. O preço da vida que está em jogo é muito caro. Exatamente. Que a gente fala, a vida não tem preço. Então, o seguro não tem custo. É um investimento em você mesmo. E a forma com que é proposto, né? Muito Sim. mais interessante. Sem dúvida. Né? Tem
muitas questões nesse produto, vamos chamar assim, Sim. né? Nessa oportunidade, Perfeito. do que só como eu fiz, né? Sim. É igual fundo de garantia, né? É outro prêmio que você consegue resgatar quando você tem câncer. O autismo também permite, né? Mas Sim. só em grau elevado. Sim, perfeito. Essa mesma advogada falou. E aí, assim, não estou falando, nem sei se tem cobertura para autismo, mas enfim. O autismo, dependendo do grau como é o dele, ele traz consequências. Uhum. Rigidez cognitiva, comportamental, isolamento social, né? Então, isso tudo vai tirando e vai descapitalizando literalmente, porque a sua capacidade vai diminuindo. Vai diminuir. Vai precisando de mais cuidados, menos trabalho. Exato. Ou só uma pessoa em casa, às vezes, para trabalhar e cuidar. Exato. Aí o custo aumenta porque você tem que pagar um cuidador, ou você para de trabalhar para cuidar, mas É. aí não tem ninguém trabalhando. É assim, gente, se vocês pararem para pensar, nem precisa pensar muito. Uhum. O Brasil, o mundo está envelhecendo, Sim. né? A época das minhas avós, cada uma das minhas avós teve 13 filhos. Um número exato, igual, das duas. Uau. Paterna e materna. A paterna morreu com 38 anos de tanto parir. Então, tem uma galera aí de parente, certo? Uhum. Hoje em dia, quantos filhos que as pessoas têm? É, Quando é bastante, é 2. e bota bastante nisso. Né? Quando eu falo assim, não, eu quero ter uma família grande, são 2. Tem os mais corajosos que vão no 3. Eu né? tenho 2. O pessoal fala, você foi corajoso. Eu tenho. As minhas 2 Então, meninas. eu tive gestante 3 vezes. Aham. Aí a minha filha partiu ano passado e entre ela e o João Miguel eu tive um aborto espontâneo. Outra coisa, dificílima De lidar, né? de lidar. Um aborto é algo que não oferece, maioria das vezes, um risco para a saúde, Uhum. mas a saúde mental Ah, escorre no emocional, ralo. vai embora. E assim, você tem, dependendo da idade gestacional, 15 dias de licença, que foi o meu caso. Eu nem sabia, não fiquei de licença. Fui Nossa. trabalhar, Nossa, chorando, meu Deus. de luto. Meu Deus. E aí, depois veio a depressão, óbvio. Óbvio, né? Vem, Conta chega. conta chega. E eu, se não é um aborto, mas uma perda gestacional, ela fica os 4 meses de licença em casa, que também tem prejuízos, né? Sim. Empreendedora. Uhum. Empreendedora vai receber o quê? Salário mínimo? Se Que paga, é, né? se ela tiver em Se dia tiver com em dia. o MEI. Sim, exato. Ou o CNPJ, mas assim, Sim. é uma coisa bem menor do Muito. que O custo. o custo de vida, o padrão de vida que ela pleiteou e trabalhou para isso, né? Perfeito. E eu estou a caminho de ser empreendedora. Aliás, já tenho minha empresa. Já é, né? É que eu ainda estou terminando a carreira da saúde, porque como estatutária, se eu abandonar, eu saio do mesmo jeito que eu entrei, 0. 0. Dias trabalhados. São 22 anos, não dá para fazer isso, né? Sem dúvida. Então, eu vou terminar isso. E, paralelo, eu já estou cuidando da minha empresa, que traz uma tranquilidade, traz uma pessoalidade no tratamento do câncer e das doenças crônicas. Então, é como se eu fosse uma pessoa da família, mas que não vai chorar, daquela que você pode falar se você está doente, está com medo de morrer, se o médico falou que você vai morrer, né? Aí a gente trata a temporalidade, Uhum. né? Um ano bem vivido melhor do que 60 mal vividos. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, a gente trabalha isso, trabalha os lutos, todos os lutos, inclusive o antecipatório, Uhum. que mexe com a parte legal, Uhum. né? Então, quer fazer uma Testamento, partilha, uma um partilha. testamento, alguma coisa. Já a minha empresa vai e faz isso pela pessoa, pelo Interessante. familiar. Porque ninguém pensa, né? Não. E o medo de falar?
Uhum. Por exemplo, uma família grande como a minha. Uma pensa nisso daí, em alguma coisa futura. Ai, nossa, nem morreu, já tá de olho no dinheiro. Então, eu faço esse papel, entendeu? Sim. Eu sou o ser pensante, eu sou, né, a pessoa neutra, Sim. o ouvido puro. Super interessante esse projeto. Apoio. Acho que precisa ser E tem feito. tudo a ver com Tem tudo a ver com o que a proposta de gente vocês. faz. Claro. Inclusive, dentro do nosso trabalho, tem uma etapa que eu falo que, infelizmente, não é todo mundo que faz. E nem sempre dá pra fazer com todo mundo. Mas Uhum. fazendo bem feito, dá pra fazer. Que a gente chama de Love Card. Que dentro do nosso trabalho tem esse projeto. É. O que é a Love Card? Quando você vira cliente, né? Quando uma pessoa vira nosso cliente e ela tem ali os seus dependentes, os beneficiários, ela tem a opção de fazer a sua última carta de amor. Que legal. Ou seja, o porquê que ela fez o seguro, para quem e o que ela gostaria que fosse feito com aquele dinheiro se ela partir. Olha aí, As pessoas colocam fotos, escrevem sonhos. que bacana. Se você lê uma Love Card, você chora do começo ao fim. São eu, emocionantes. como canceriana nata que sou, Porque as pessoas certeza. escrevem a sua vida ali, né? Ela tem que Sim. se imaginar se ela não tivesse ali. E em que momento que isso aconteceu, é. né? Então, a partir de que momento que a pessoa vai receber essa carta. Eu tive uma que eu li e foi, assim, muito marcante. Porque o pai, a mãe, né? Quando teve o bebê, teve um problema no parto. E ficou quase um ano internado. Assim, não saía da UTI. Uhum. E a bebê nasceu prematura e também ficou um tempo ali na neonatal. E quem cuidou da criança, da bebê, durante esse período, e dava de amamentar, e teve que se adaptar, foi o pai. Sim. E foi quando ele decidiu fazer o seguro, inclusive, e aí a gente pediu a carta para ele, ele foi fazer a carta. Ah, Ele tirava foto. Aí ele ia aumentando essa carta. E atrás de cada foto ele escrevia a data, o que ele estava Uau. sentindo. que lindo. O que ele gostaria que a mãe tivesse ouvindo ou fazendo naquele momento. As dificuldades de ser um pai e estar amamentando. Sim, ele foi contando passo a passo. E todo ano ele atualizava essa Love Card com fotos e registros e momentos. E falando sobre o futuro, se ele também partisse, o que era para ser feito com o seguro dele, com o dinheiro dele. Uhum. E para se preocupar com a mãe, que se ele tivesse partido antes da mãe sair do hospital. Assim... Pensa numa história de filme Nossa, completa. tal. Foi essa Love Card desse rapaz, que eu não posso, né, citar o nome, porque eu não tenho autorização pra falar. Mas se ele me ouvir, ele sabe que eu tô falando dele. Conta o milagre, não conta o No santo. Conto Santo. Né? Enfim, tem muito tempo essa história. Foram uns 15 anos que isso aconteceu. E é nosso cliente até hoje. Isso que eu ia perguntar. É. Ai, porque daí o meu coração ficou querendo saber. Não é nem curiosidade, é o coração mesmo. Nossa, será que ele tá vivo? Tá, ele Já tô está aqui, será que ele vivo. tá vivo? A esposa saiu também super bem Ai, hoje. que bênção. A filha tá com 14 anos, né? Quase 15 aí, final feliz. Mas eu lembro dessa história porque eu fiz parte dela, né? Então eu acompanhei todos esses anos. E, a gente E foi vocês atualizando. mesmo cuidam do Love Card? Nós cuidamos do Love Tipo Card. um pós-venda. Exatamente. Nós cuidamos, nós guardamos. E quando acontece, que já aconteceu, a gente não só dá a indenização, né? Que é o dinheiro que vai resolver o problema, Uhum. mas tem um que é a mais, que é o acalento. Sabe o último abraço que não teve, às vezes? Sim. A última palavra de perdão ou de me perdoa, que às vezes não deu tempo. Ou uma situação mal resolvida que a pessoa não quis tentar resolver, mas tá tudo na carta. Sim. Tá tudo na carta. Uma surpresa imensa. Não tem preço. Não tem preço. Não. Não tem preço. Agora, você imagina fazer uma Love Card estruturada igual você quer fazer. Fantástico. É a profissionalização da Love Card. Eu adorei isso. Não, faz parte. É carta para o futuro, no processo de coaching, a gente Então, chama isso. Uma das interessantíssimo. sessões. Interessantíssimo. Adorei isso. E tem uma, inclusive, que a gente pergunta... Spoiler. Do meu trabalho. É. O que estaria escrito na sua lápide? Sim. Ai, não quero falar isso. Ninguém quer olhar. Né? Ninguém quer olhar para o
o fato, o seu... o ruim, é, a sua finitude. isso. Vivemos como infinitos, Sim. mas somos finitos. Somos É filhos? a única certeza que a gente tem, que é a finitude, Absoluta. né? E o trabalho de vocês, né, a questão da conscientização e da educação financeira, o planejamento para esses intempéries da vida Uhum. é saúde. Saúde. É saúde. Não tem jeito, não tem outra palavra. Não, eu que sou 27 anos enfermeira, e antes de ser enfermeira só trabalhei com saúde, então eu não sei trabalhar com outra coisa. E queria largar. Nossa, que doido. É. Eu vejo que, assim, se eu pudesse não ter trabalhado tanto e ficado mais com a minha filha, talvez... Essas são suposições. Suposições, por isso que eu falei pra luto você, não de se mãe é culpa, é loucura. né? Não é o caminho. Gente, luto de mãe Isso. é surreal. Nem o pai dela compete. Ele falou, não, não, não. É eterno Mas assim, isso. né? Não é uma Estar culpa. com você é eterno. E não é culpa, você não tinha conhecimento, não tinha acesso, não sabia que existia. Mas hoje eu queria estar mais com ela. Em vez de Sim. eu me matar, sair para fazer plantão em São Paulo, eu queria poder ficar com ela. Sim. Entendeu? E existe essa possibilidade. Pois é. É que você não conhece, a Lu não conhecia. A gente não sabe o futuro, qual seria se tivesse alguma coisa também de fato. Não dá para prever. As coisas... Eu ouvi uma frase uma vez, não vou lembrar agora quem foi o autor. As coisas são como elas são e deveriam ser. É uma frase que eu ouvi uma vez e ajuda a gente a interpretar muita coisa na vida. Sim. Né? E se fosse para ser diferente, talvez você tivesse conhecido coisas diferentes antes do fato. E se foi assim, é porque deveria ser assim, porque tinha que ser assim. Então a gente tem que aprender a aceitar as coisas como são Sim. e deveriam ser. Enfim. E aprender assim. E aprender a seguir. É o como lidar com isso, é o pós, né? Como lidar com uma separação, como lidar com um câncer, como lidar com a ausência de um filho, como lidar com tudo. Tudo é luto. Né? Tudo é luto. Todo mundo fala de luto como se fosse só a morte, mas não. Não. O ganho de peso de 26 quilos é um mega luto. Sim. E prolongado, porque Dá para trabalho ganhar é fácil, resolver. para eliminar é, ó, que é difícil. É um parto. A queda do cabelo, Sim. né? Desculpa, mas eu fiquei igual você. Mas eu amei, tá? É verdade. Até isso, o povo falou, você não é desse planeta. Eu falo, não, eu sou sim. É. Eu não gostava de usar lenço, porque eu me sentia vitimada. Uhum. E aí eu colocava... Não, tira. Sou o que sou. É o que eu tenho para hoje. Até uma tia falou assim, um dia que eu fui à missa, ela falou assim, na missa você vai pôr, né? Um lenço, um gorro. Falei, por quê? Por quê? É? Aí, porque as pessoas vão ficar olhando. Manda olhar para lá, ué. Não olhe para mim? Por que tem que olhar para mim? Uhum. Ai, Néia, como você é grossa. Falei, não é grossa. Eu tenho que deixar de andar como eu me sinto à vontade. Eu tenho calor. Pelos outros? E o remédio, o tratamento do câncer, corta o estrogênio. Então, é um calor fora do real. Nossa. É o calor da menopausa que as mulheres falam. Uhum. Eu tive que vivo isso. Uhum. Aí, queria que eu colocasse em pleno verão um gorro, porque eu ia na igreja e falava, não vou nada. Sem contar a sensibilidade, né? Que muitas mulheres ficam com o couro cabeludo Fica, extremamente a gente fica sensível. inchada. Sim. E isso inclui todo o seu todo corpo. o corpo, É do né? dedinho do pé ao Sim. topo da cabeça. Sim. Então, assim, sejam o que vocês querem ser. Identificar o que você nasceu para fazer. Hoje a minha frase é, hoje eu vivo para ser o que eu nasci para ser. E eu nasci para servir. Eu gosto de servir as pessoas, gosto de fazer pelas pessoas. Desta forma, agora é mais uma forma. Então, hoje, das minhas servidões, enfermeira assistencial, tem o podcast, tem a rádio, tem a minha empresa, que é nada mais, nada menos do que você chegar onde você quer, onde você precisa, onde você almeja. Uhum. Tem as palestras, As palestras. que eu faço por aí, Sim. treinamentos corporativos, tudo é servir. E eu nunca vou só na questão como você. Você poderia falar assim, não, eu sou um vendedor de seguros. Uhum.
Eu não vejo assim. Não, Este assunto eu não vejo assim. eu também não. Eu não trato assim. Sim, Não, com vocês não. Vocês trazem esperança sim. e tranquilidade. Dignidade, esperança, Dignidade. legado. Ah, tem tantas palavras que a gente Mas poderia usar olha, aqui. essa tranquilidade, essa esperança é tão boa. Sim, Deve, porque assim, com mais coisas, né? Com cirurgias e tudo que tem as indenizações. sim. É tudo tão diferente. Aí você fala, no dia que eu entrevistei vocês lá, né? Eu ficava, meu Deus do céu! Como eu perdi dinheiro nessa minha vida! Por que eu não sabia disso Como antes? assim? Eu passei por tudo, tô aqui, todo mundo fala, ai, você é sorridente. Lógico que eu sou sorridente. Ok. Tem que Eu vou ser. viver, né? Tem dia que eu choro. Não vou dizer que não. Uhum. Né? Essa daí é a Anne. Existem dias Tá lá ensolarados tá e lá dias no nublados, podcast. né? Então. É. Parece que não. Então, ela não amava a filha dela. Eu amo a minha filha até hoje. Vai amar E eu você. choro. Pode ser que eu tenha chorado hoje de manhã e eu tô aqui. Exato. São as 4 estações do dia e vamos que vamos. É isso, perfeito. E cortando um pouco Não, pra você, vamos lá. diante de tudo que você já viveu, quando você conheceu o que a gente faz, Eu ia fazer essa pergunta. o que a gente mais ouve é não. Sabia? Porque a gente acham que é apresenta venda. tudo pras pessoas. Não, minha saúde é muito boa. Não, eu como bem. Eu faço atividade física. Eu tô muito bem, eu não preciso disso. Sou novo. Eu preciso reformar minha casa. Eu preciso Nossa, trocar de paciente carro. sabia que ia ter Covid? Não. Alguém Quem esperava sabia? a pandemia? O que foi aquilo? A gente teve, onde eu trabalhava na época, a gente teve uma palestra. Não, isso está na China, chegou na Itália, não virá para o Brasil. 10 dias depois, nós tivemos o primeiro caso. Onde eu trabalhava. Sim. Ninguém esperava. Não E o que existe. quando, falando para você dessas pessoas que põem outras prioridades na frente, o que passa pela sua mente? E o que você falaria pra O elas? que você falaria para essas pessoas? O que eu falaria? Sim. Presta atenção, abre seu campo de visão. E eu usaria sempre o meu próprio exemplo. Porque eu acabei de brincar aqui, quanto dinheiro eu perdi, né? Como se fosse um investimento, mas não é que é um investimento, é que eu passei. Em dezembro, agora eu fiz a 10ª cirurgia. 10ª. De reconstrução de mama. E Tudo de é custo. policistite. Que eu nem sabia que eu tinha. Tava ótima. Então, assim, não encarar tudo como... Hoje em dia, a linguagem já está diferente, né? Uhum. Não é gasto, é investimento. Sim. Investimento, porque um pé quebrado para o empreendedor, como é que você vai trabalhar? Um dedo quebrado pra um dentista ou um cirurgião. Como é que trabalha? Eu não posso. Acabou. Eu não posso. Você, enfermeiro, não trabalha. Não tem. Aí você tá afastado. Depende da sua profissão pra pagar a Ótimo, conta. que ótimo que você... Eu ia falar, que bom que você come bem, que ótimo que... Então, você já é uma pessoa diferenciada. Então, a gente precisa melhorar ainda mais, tornar o seu caminho mais leve, para que, se um dia você tropeçar e cair, você sabia que queda da própria altura é um dos índices mais altos de morte por traumatismo craniano? É um fato, é verdade. Queda da sua Própria altura. altura. Caiu no banheiro, teve uma tontura, um mal-estar, Escorregou no caiu, box. bateu a cabeça. Quantas vezes, né? A gente já não saiu do box molhado e dá aquele escorregãozinho e fala... Várias. Eu tenho uma senhora, Oh. isso não é mentira, isso é absolutamente real. Ela era minha costureira. Uma filha dela caiu morta Caraca, dentro do banheiro. olha isso. Na semana seguinte, na missa, estavam todos se aprontando para a missa de 7º dia. A outra aconteceu a mesma coisa. Que isso? Não chegaram nem aí à missa. Não teve como. Aí, que isso? Que isso? Que isso, José? E É. agora, José? É. Vamos, literatura. Literatura. Ninguém doente. As duas mulheres, menos de 40 anos. Meu Deus. Aí uma mãe perde num domingo uma, no sábado a outra. A outra. Pelo mesmo motivo. Exatamente igual. Acidentes domésticos, né? As pessoas não preveem isso. Elas não escorregaram, elas infartaram. Infartaram. Dentro Achei que ela tinha Mas escorregado. igualzinho, você tá Mesma situação, entendendo? tomando banho. Que loucura. Mulheres jovens, mulheres saudáveis. Tem uma dentista, antes de eu ser enfermeira, eu trabalhei com dentista. Certo. E esta que eu vou citar,
família bem conhecida em Sorocaba. Jogava tênis, corria. E pense numa pessoa saudável. Descobri um câncer de ovário. O câncer de ovário, ele é bem silencioso, né? Então, ele não tem sintoma. Quando você descobre, muitas vezes, é tarde. Uhum. Já está metastático, né? Já está Uhum. espalhado em outros órgãos. Em 1 ano, ela foi embora. Então, você se alimentar bem, você fazer exercício físico é louvável e maravilhoso. Mas isso não te isenta de acidentes, de Diagnóstico de doença. diagnóstico de doença, de você perder uma possibilidade de fazer essa apreensão com a mão. Sim. Não sabe? Você bate o carro ali, ó. Você tá parado no farol, vem alguém, chapa seu Bate no carro. seu carro. E daí? Ou a pessoa Você fez tá na tudo esquina. certo. A gente teve um caso de uma mulher que estava na esquina, o ônibus passou e bateu o retrovisor dele na cabeça dela. Um AVC hemorrágico, morte Nossa. encefálica, enfim. Ela Aí. estava na esquina. Não, e O aqui retrovisor do ônibus. E aqui em Sorocaba, os nossos motociclistas, eles ampliaram o campo de via deles, né? Agora a calçada também é deles. Tá tendo Absurdo. muito Não, tá absurdo. atropelamento Atropelamento na em calçada, porque Eu eles vi. andam na calçada. Tá absurdo. Contramão, calçada, Canteiro. canteiro. Então, é o que eu falo, eles ampliaram as vias de acesso, né? E a gente não foi avisado. Outra coisa, farol. Quantas cores tem o farol? 3. Só para você. Ah, para outras pessoas. Depende da interpretação do Sim. momento. Sim. Dá. Tá vermelho? Não, para mim tá Pra verde, mim tá porque eu verde. preciso que esteja verde. Aqui em Sorocaba tá E muito rezando violento. pro não vir ninguém do outro lado, né? Sim. E aí você cheio de vida, sarada, bonita, gostosa, maravilhosa. Passa Vem no um seu aí verde. com essa interpretação que o vermelho dele é verde. Pronto, Acabou. foi você. Os dois. Entendeu? Então é sobre isso. Eu falaria isso e vou ficar falando O tempo todo. o tempo todo. Perfeito. Lu, estamos chegando ao fim dessa conversa, desse bate-papo Ai, que maravilhoso. Eu disse que sua história era inspiradora, era uma de resiliência, emocionante, que arrepiava e para mim causou todos esses sentimentos. Espero que para quem nos assistiu e vai nos assistir também. Queria agradecer muito a oportunidade de você estar aqui contando, contextualizando tudo que você já viveu, já passou e dentro do seu cenário de dificuldades da sua vida, também trazendo um pouquinho, né, da importância de as pessoas se abrirem um pouco mais, ouvirem mais sobre o nosso trabalho, que é levar, né, a questão do planejamento da educação para proteger renda, proteger patrimônio e também a parte de sucessão, que não foi o tema aqui hoje, mas também lidamos com isso, né? E tão importante quanto, você falou aqui da sua mãe, inclusive, Sim. tá pensando no que fazer, existe planejamento para isso também. Mas de verdade, agradecer essa oportunidade, esse tempo discorrido aqui. Eu que agradeço. É um grande prazer. É sempre uma forma a mais de servir. Eu nunca poderei deixar de fazer isso. Perfeito. Podem me chamar, na forma que vocês acharem que eu posso, eu estarei aqui. Com certeza. Muito obrigada. E deixar claro para as pessoas que você não só virou uma grande amiga, mas uma grande parceira dos nossos negócios. Como você disse, hoje você é uma mega empresária, empreendedora em vários temas, principalmente sobre vida e saúde. Sim. Defendendo muito sobre as causas oncológicas, os tratamentos, os cuidados que precisam ter e principalmente agora a questão financeira e como se preocupar por isso e deixar claro que você e a Selmei agora são parceiras nesse projeto, nesse trabalho. Então todo mundo que conhece a Lu, que tem acesso a ela, né, e de repente fala, poxa, como é que eu faço para falar com aquela moça que está cuidando da sua vida agora? Então, a Selmei, se você não chegar até ela, mas conhece a Lu, através da Lu você, né, conecta a Selmei e a importância das pessoas ouvirem vocês duas, principalmente. E a minha formação, basicamente, é sempre voltada para a mulher. Porque eu acredito muito no potencial da mulher. A mulher consegue entender mais, ela consegue sentir. Uhum. Então, quando a gente fala,
Quando eu falei aqui, eu sinto Uhum. isso. Meu Deus, meu Deus. Quando eu entrevistei vocês, eu tava sentindo uma dor absurda. Porque eu passei por muitas dores que poderiam ter sido menos Minimizadas, pesadas, né? sem dúvida. Poderiam ter trazido até um prazer. Uhum. Porque eu poderia ter mais dinheiro, mais Escolhido ficar em possibilidade casa. para viajar, entendeu? Para fazer coisas que, por estar afastada em Uhum. tratamento, Uhum. o tempo eu tinha, mas não tinha o recurso. dinheiro, o recurso. Exatamente. Sim. Então é isso. Eu acredito nas mulheres e a gente vai, se Deus quiser, aumentar cada dia mais levar essa paz, essa tranquilidade Sem dúvida. através desse trabalho, dessa oportunidade para as pessoas. Sem dúvida. Eu vou fazer diferente, tá? Quando a gente tem convidado, geralmente tem um momento que você para, sai. Não, a gente vai finalizar todo mundo aqui na mesa hoje. Vai fazer tudo junto. Eu vou passar a bola para Celme. Nós temos um momento aqui no canal, se você já deve ter visto nos outros me acompanhando, que é o momento Me Segure. Né? Eu tenho o meu bordão que a gente segue aí nas mídias, que é o Me Segure que eu vou falar. Não sei se você já viu, mas são porradas que a gente dá aí na rede para que a gente possa falar para as pessoas aquilo que a gente gostaria de falar a todo momento, mas às vezes parece que é apelativo. Né? Falar, nossa, coragem de falar isso na minha cara, né? Fala, não, a rede social permite, porque a tal a carapuça serve, né? Baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje, na sua experiência, nas dificuldades que você tem em chegar até as pessoas, na história da Lu, você tem agora o seu momento. Me segure que eu vou falar, como se fosse a dona do bordão. Tá? Algo que tá aqui, ó, engasgado, que você precisa falar, e esse é o momento. As pessoas te escutarem e você falar o que tá engasgado, e elas precisam ouvir. E vai ter esse corte, ele é seu. Você vai olhar pra turma que vai te ver, te ouvir aqui, e fala o que você quiser, em alto e bom som. O momento é seu. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vive como se amanhã não existisse. Os dias passam, a vida passa. E a gente só deixa isso acontecer. Mas quem garante que o amanhã vai existir? Quem garante que amanhã, assim como a Lu, você não vai ter uma notícia, fazendo exame de rotina e descobrir algo que você não estava pronto para enfrentar? O dinheiro você pode um dia recuperar, mas e o tempo? E o tempo que você vai precisar compensar de outras formas? Que você vai precisar buscar outras rendas, que você vai ter que gastar esse tempo, se você poderia simplesmente viver o que você tem para viver. Então você tá realmente pronto para gastar para não ter essa oportunidade, para perder todo o seu tempo que você poderia planejar, que você poderia prevenir? A gente vive num país em que prevenção é uma palavra que a gente quase não usa. A gente fala, mas não faz. Você tá pronto para realmente continuar só falando e não fazer de verdade e não agir? Você tem a oportunidade. Vai deixar passar? Muito bem, me segurem. O meu me segure que eu vou falar, eu sempre falo alguns pontos e temas que são críticos. Hoje aqui para mim ficou claro uma situação. Para você que está me acompanhando, para você que vai ver isso aqui pela primeira vez, eu vou te pedir um favor. E esse favor não é para mim. Esse favor é para você. Para você que deleta uma ligação, não responde uma mensagem, que recebeu uma recomendação de um profissional falando de planejamento financeiro, proteção de renda, seguro pessoal, e tá assim, isso não é para mim, seguro de vida, é uma despesa, é custo, não quero falar com essa pessoa. E eu não tô falando só da Celme. Existem diversos profissionais na nossa indústria, na nossa área, que está tentando falar com você agora, nesse momento. Te mandou uma mensagem, tentou te ligar e você nem deu bola. Você não se deu o direito, o luxo, o prazer de ouvir, conhecer algo diferente que pode mudar a sua vida. Só que você não sabe disso. Não se deu oportunidade de conhecer. O mundo está tão conectado, mas ao mesmo tempo todo desconectado. O tempo todo você procurando coisas para se satisfazer na internet, procurando coisas que vão agradar a tua vida momentaneamente. Mas ao mesmo tempo que você está conectado nesse aparelho, procurando meios para se satisfazer,
Você está desconectado com quem tem soluções para os problemas que você ainda nem sabe que existem. Você está desconectado com a sua família, amigos e pessoas ao seu redor no ao vivo. Mesas com famílias, eu tive a oportunidade de viajar recentemente, mesas com famílias inteiras num restaurante, num hotel, numa praia, todos no celular, conectados e desconectados. Conecte-se com a sua vida. Se conecte com pessoas que querem resolver o teu problema. Saia do mundo das ilusões. Saia do mundo das fantasias. Você é finito, vai passar por problemas, tenha alegria e saiba resolvê-la das melhores formas. Mas se conecte com pessoas e se dê o direito de se conectar com pessoas que querem te ajudar. E não é só sobre vendas, porque a gente não está a fim de te vender absolutamente nada, mas te conectar a produtos, serviços financeiros que você precisa, vai ser importante e pode salvar a tua vida. Esse é o meu recado de hoje. Esse é o Me Segure que eu vou falar do episódio 9. Tava engasgado esse aqui. É por aí, né, Lu? Pô, me segure. Me segure. Eu não vou mais ser ignorante no sentido próprio da palavra, de não saber. Me segure que agora eu não vou mais... agora eu vou ser chique. O pessoal fala, né? Agora, essa daí é rica. Essa pode? Não, ela só tem um planejamento. Me segure que agora vocês vão conhecer uma nova pessoa. Uma nova Lu. Muito bom, muito bom. E pra gente encerrar o canal, né? O episódio de hoje, como sempre eu faço, e tem uma mensagem que eu escrevi, ligada com a minha fé, ligada com o nosso propósito, com o podcast, a minha mensagem de encerramento. Que a paz do Senhor permaneça em seus corações e em seus lares, e assim como está escrito em Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família e nos protegermos não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro aqui no Me Segure. Fique na paz de Cristo e sempre seguros na mão do Pai. Amém. E Deus abençoe a todos nós e aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenha sido bom para vocês também. Muito obrigado. Obrigado, de verdade.